Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre livros da Trek. E como eu tô sozinha desse lado aqui, eu vou pedir ajuda de vocês pra gente poder bater um papo sobre alguma literatura da Trek, né, que a gente possa aprender um pouquinho mais. E seja bem-vinda. Gente, é muita coisa pra gente falar hoje. Eu tô brincando comigo que vai ser um se vira nos 60, mas vou fazer o meu melhor. E podem ir me interrompendo, podem ir me perguntando o que vocês quiserem saber sobre a literatura Trek. Tá, e eu nem cheguei a contar quantos livros eu vou tentar apresentar para vocês hoje, mas são alguns, né? Alguns que eu acho que fizeram diferença na minha caminhada, né? Na forma de eu conhecer. Então vamos lá, né? Queria só que vocês comentassem, vocês ficaram conhecendo a Trek pela página da Trek RJ ou vocês já conheciam antes, né? Porque é uma dúvida real que eu tenho, né? De como é que foi o contato de vocês com a Trek. Enquanto vocês vão comentando, né, eu acho que vale a pena a gente deixar muito claro que, infelizmente, a literatura da Trek ela tem poucos volumes disponíveis em português, né? Então, o intuito da Trek RJ, na verdade, foi justamente a gente poder divulgar isso aqui no Brasil, né? Já que a gente sabe que a questão do idioma às vezes é uma barreira, né? Então, a ideia é a gente poder traduzir esse material e deixar ele um pouquinho mais mastigado, um pouquinho mais acessível para vocês. Tô vendo que teve gente que conheceu pela página, né? Teve gente que conheceu na faculdade, né? Que legal, um professor indicou a página. Então, se vocês já são psicólogos, já trabalham no TCC, eu acho que a Trek, como sendo a primeira dos TCCs, né? É importante vocês terem um conhecimento, mesmo que não seja a abordagem terapêutica que vocês vão escolher se desenvolver e seguir, né? Eu acho que é importante na formação de um terapeuta cognitivo comportamental ter o conhecimento de Trek, tá? Então, os principais autores de Trek, na verdade, é o próprio Albert Ellis, né? Ele deixou mais de 80 livros escritos de diversos temas, livros teóricos, mas muitos livros que a gente chama de autoajuda, né? Foram livros voltados para a psicoeducação dos nossos pacientes e a intenção era justamente facilitar o processo terapêutico, né? A ideia dele, e a gente usa muito esse recurso hoje na clínica, é desenvolver a ideia de biblioterapia, né? Então, a terapia ela não é só dentro do setting terapêutico. A gente entende que o paciente ele poder, fora da terapia, praticar tudo aquilo que foi debatido, questionado durante a sessão de terapia, mais vai facilitar o processo de mudança dele. E aí eu vou começar por um livro que eu tive contato com ele ano passado e virou um xodozinho meu, que é um livro que fala sobre a influência, né? Reflexões do trabalho de Albert Ellis no trabalho de outros psicólogos. E é muito interessante o quanto que ele traz todas as terapias contextuais, né? O quanto que de alguma forma elas beberam na fonte da Trek. Então é um livro que ele vai capítulo a capítulo, né? Falando sobre isso, fala um pouquinho da DBT, fala um pouquinho da ACT, né? Como um todo, e mostra assim, pontos de similaridade e pontos de divergência entre essas teorias. É um livro, ele não fala da teoria Trek em si, tá? Então, eu acho que é mais um livro que ajuda a gente a contextualizar um pouco a Trek dentro desse movimento, né, de TCC, e o quanto que ela influencia teorias que hoje a gente considera como terapia de terceira onda. Então, é um livro que eu indico. E também queria abrir, como eu sei que não, pra gente ser psicólogo não é obrigado a falar inglês, né? Queria fazer propaganda
do livro Terapia Racional Emotiva Comportamental na Teoria e na Prática Clínica, né, organizado pela professora Marilda Lippe, pela Tátila Lopes e pela Gabriela Spadari. Já fazendo propaganda da live da semana que vem, a gente vai estar com a Tátila falando sobre procrastinação. Esse livro, ele é um lançamento do ano passado, da editora Sinopsis, e ele vai capítulo por capítulo, né, falando de como é um tratamento TREC para cada tipo de transtorno, tá? Então, a gente tem TREC para TDAH, TREC para depressão, TREC para ansiedade, né? TREC na clínica infantil, TREC com terceira idade, né? Para quem quer conhecer, eu entendo que é um livro realmente, assim, uma porta de entrada em português, o que facilita muito para a gente, né? Para conhecer esse processo todo da TREC, né? A Geisa disse que tem, é ótimo, que bom. Então, é um livro que ele é de 2019, né? Então, tá, acho que na sua primeira edição ainda, mas é um livro que vale a pena adquirir para conhecer um pouquinho da TREC. E antes de eu entrar nos outros livros, né, muita gente me pergunta assim, a TREC tem evidência científica, né? Tem pesquisa em TREC? E eu não sei se vocês sabem, mas existe o Journal of Rational Emotive Cognitive Behavior Therapy, né? Se vocês puserem no Google Journal of Habit, R-E-B-T, Springer, que é a editora, já vem um link para esse journal, né? Então, vocês conseguem acessar diversas pesquisas em TREC, né? Provando a sua eficácia, às vezes TREC específico para cada tipo de transtorno, para cada tipo de emoção. Então, é um journal que vale a pena. Mais uma vez, tudo em inglês, mas é interessante vocês verem o volume de pesquisas que tem, né? Também do ponto de vista da neurociência, né? Para testar a validação das intervenções. Acho que é importante vocês saberem. E vamos lá. São muitos, eu tô meio perdida aqui, mas tentei fazer um roteirinho por blocos, né? Tem aqui uns 4 bloquinhos de livros pra gente falar. Esse livro aqui, ele foi best-seller por muito tempo, né? A Guide to Rational Living. É um livro que ele foi escrito para o público leigo, ele não foi escrito especificamente para psicólogos, mas é um convite ao viver racional, né? Ele, de alguma forma, traz pontos específicos dentro da teoria TREC, mas de uma forma muito didática, muito clara e principalmente muito prática, né? E ontem, quando eu estava fechando o roteiro para bater esse papo com vocês, eu fiquei pensando muito nisso, né? O quanto que a TREC, de fato, ela é muito simples e muito profunda ao mesmo tempo. Diversos temas você encontra em diversos livros, né? E eu fiz uma listinha dos temas que foram solicitados por vocês ao longo da semana, né? E foram depressão, ansiedade, raiva, transtorno de personalidade, autoestima, relacionamento, atendimento infantil, mudanças de vida e aceitação incondicional. De alguma forma você encontra em toda a literatura TREC, né, esses conceitos todos, né? E, por exemplo, pegando questões de transtorno de personalidade, né, a gente não tem hoje um livro específico sobre isso, mas o modelo que a gente trabalha, o modelo ABC, ele, de fato, ele atende também essa questão relacionada a transtorno de personalidade. Aqui no roteirinho eu vou falar um livro que pode ajudar bastante quem quer conhecer, mas é importante deixar muito claro que a TREC, ela é uma terapia transdiagnóstica desde a sua origem, tá? É uma terapia que nasceu em ambiente clínico, então ela sempre esteve preocupada com a performance do terapeuta e com as melhoras do paciente, né? Então, toda a literatura ela é estruturada justamente para atender diversos tipos de casos, né? E a gente costuma dizer que não existe aquele paciente puro, né? Não existe o paciente que só chega no consultório com um diagnóstico
E é isso, ele não tem sintoma de mais nada, né? É aquele diagnóstico fechadinho, redondinho. Quem trabalha no dia a dia, a gente sabe que isso não existe, né? Existem comorbidades, existem estágios e níveis de tratamento, né? Existem níveis de flexibilidade cognitiva. Então, isso tudo faz com que, às vezes, a gente aplicar um protocolo, né, é importante, sem dúvida, mas ter o entendimento do paciente como um todo, como pessoa, né, como é que ele estrutura toda a vida dele, quais que são as principais demandas que vão refletir em diversas áreas da vida dele, né, isso tudo facilita bastante e, de alguma forma, dá mais segurança para o terapeuta poder lidar com todas as questões que vão surgir. Então, eu estou colocando esse ponto porque eu vou apresentar para vocês uma série de livros, né? E de alguma forma os temas se repetem, né? Então, eu costumo dizer, às vezes eu lembro de uma frase, lembro de uma citação, mas eu falo assim, gente, eu não tenho ideia de que livro que eu li que estava isso escrito, né? Porque os temas, eles meio que se sobrepõem, os temas, eles se repetem, né? O que de uma forma pode parecer um pouco simples, mas para quem resolve realmente estudar a fundo a teoria, cada vez mais você se convence, né? E cada vez mais você pode ter ferramentas para aplicar na sua clínica com diversos tipos de pacientes, independente de terem um quadro clínico fechado ou não, né? De terem apenas sintomas subclínicos, do quanto que isso vai te ajudar e te capacitar na tua prática. Tem esse livro aqui do Driving, né? Understand Psychological Health, né? Compreendendo a saúde psicológica, vamos dizer assim. Esse é um livro, acho que talvez um dos livros mais pesados que eu já li de track, né? O Wynd Dryden é um autor track britânico. Eu sou apaixonada pelos livros dele, porque eu vou deixar aqui se vocês quiserem copiar. Ele é extremamente didático, né? Só que tem o lado ruim da história, que ele é britânico, então de fato o inglês dele é um inglês bem complexo. E esse livro, de alguma forma, ele traz todo o entendimento da TREC com relação à saúde psicológica, tá? Então, a ideia é a gente falar sobre crenças de não catastrofização, né? Ele fala de temas como tolerância ao desconforto, resiliência, autodisciplina, automotivação, aceitação, que são temas que a gente pode trabalhar com qualquer tipo de paciente que chegue no nosso consultório. Tá? A Simone pediu para eu falar alguma técnica desse livro. A ideia desse livro específico, acho que é esse daqui, né? O Guia para Viver Racional. Ele não traz uma técnica específica. Esse livro ele é muito voltado para debate, né? Debate, sim, pode ser visto como uma técnica dentro da TREC, mas ele questiona muitas crenças que são crenças comuns do nosso dia a dia, né? Eu tentei fazer uma leitura na diagonal de todos esses livros na última semana, né? Mas dos capítulos que é super polêmico é justamente o derrubando a sua necessidade de aprovação, né? Tá. Era do outro, mas aí eu acabei falando desse, né? O Guide to Rational Living, ele questiona muito essa ideia de debater, né, de exemplificar questões relacionadas a crenças que são comuns a muitas pessoas e que, de fato, deixam as pessoas mais vulneráveis à perturbação. Então, é um livro muito voltado para debate, não são técnicas específicas que a gente usa, talvez, no consultório. Acho que você talvez tenha perguntado desse aqui, o amarelo, né? Não sei se esse é o amarelo. Aqui, como eu falei, ele é um livro que ele vem transtorno por transtorno, né? E existem algumas técnicas específicas da TREC, sim, né? Mas
a TREC a gente não pode perder de vista que ela é uma terapia cognitivo-comportamental, né? Então tem muitos pontos de semelhança com outras teorias, né? Foi até por isso que eu comecei a live apresentando sobre a influência, do quanto que determinadas técnicas que a gente aprende no TCC, elas de alguma forma tiveram origem na TREC, né? E, por exemplo, um debate socrático que faz parte também da terapia cognitiva beckiana, né? A gente trabalha isso dentro da TREC de uma forma diferente, né? Um passo que de repente a gente faz um questionamento socrático de pensamentos automáticos relacionados na teoria beckiana. Na teoria TREC a gente vai questionar as crenças específicas, né? Não necessariamente os pensamentos automáticos, as inferências. Então, esse livro que eu apresentei em português, ele traz diversas técnicas muito parecidas com o que a gente já trabalha na terapia cognitivo-comportamental, mas uma coisa que eu acho interessante em comum com os capítulos que eles apresentam é justamente essa ideia de resumir, né, o modelo cognitivo dentro do modelo ABC do paciente por sessão, né? Então, por mais que, por exemplo, pegar um capítulo de TDAH, por mais que eu vá desenvolver habilidades de enfrentamento comportamental, né, estratégias compensatórias para algum déficit de atenção, eu também vou, antes de entrar nisso, trabalhar toda a reestruturação de crenças desse paciente para ele poder ter um melhor engajamento no processo terapêutico, tá? Então, eu vou entrar na parte de técnicas. Daqui a pouco tem uma pilha aqui de livros sobre livros de atividade que eu acho que vai te responder um pouco melhor isso que você tá me perguntando. Márcia, se você pudesse indicar um livro para quem está começando do zero na TREC, qual você indica? Eu indico esses, né? Esse verdinho aqui é o Practitioner Guide to Rational Emotive Behavior Therapy. É o livro do terapeuta TREC, tá? É um guia. Ele tá na 3ª edição. E esse livro, aí também respondendo, como eu falei, os assuntos eles se sobrepõem, né? Como eu falei, aqui tem muita técnica. Por que é a nossa Bíblia, né? Ele tem toda a história da TREC, toda a questão das influências que ele sofreu, né, ao longo da sua vida, ao longo da sua formação, para construir o que ele inicialmente chamou de terapia racional, que hoje a gente conhece como TREC, né? E depois ele entra bem a fundo com casos, com transcrições de sessões, falando do modelo ABC. Então tem um capítulo para cada elemento, né? Um capítulo dedicado para a situação, né, para o evento ativador, temos um capítulo voltado para as crenças, outro capítulo voltado para as consequências emocionais, comportamentais, vários capítulos dedicados para o debate, né? Capítulos voltados para técnicas comportamentais, técnicas cognitivas, técnicas emocionais. Fala um pouco sobre questões de principais erros de um terapeuta TREC iniciante. Então, assim, ele, na verdade, é um livro que, infelizmente, não tem em português, mas é um livro que ele, de fato, dá sustentação a toda a prática do terapeuta TREC. Por exemplo, no grupo de estudos que a gente está fazendo, eu estou baseando todo o estudo em cima desse livro, né? Então, a gente vem debatendo, obviamente, em português, né, o ponto a ponto do que esse livro apresenta, para tentar trazer para a clínica, né, com casos reais que a gente vive, né, e aprender também com os casos do livro. Então, é um livro que eu realmente recomendaria. Só que esse aqui foi um dos primeiros que eu li, né? Rational Emotive Behavior Therapy, a Therapist Guide. É como se esse aqui fosse um resumão desse aqui, tá? Resumão. Mas vale muito a pena adquirir, porque ele é uma linguagem super simples e ele também vem separadinho por temas relacionados à TREC. Então, o inglês desse daqui é muito mais fácil de ler do que desse daqui, né? Então, se eu tivesse que recomendar, eu recomendaria esse daqui, né? Eu acho que ele é mais fácil tanto na questão do idioma
e quanto na questão do conteúdo. Ele não vai tão fundo quanto aquele verde que eu mostrei. Então, sim, o Practitioner, que é o verde, né, ele é espetacular. Questão de preço, alguém comentou aqui, né? Foi Tati? Eu comecei a live de óculos, vou botar óculos de novo porque eu não estou enxergando nada. A questão do preço. A gente tem que pagar em dólar. A nossa moeda, de fato, está muito desvalorizada e os livros, às vezes, eles ficam caros. O melhor lugar que eu indico mesmo para adquirir é a Amazon, né? Existem alguns livros em português que você ainda encontra na estante virtual, mas, de fato, os valores da Amazon, eles são mais em conta, mas nem sempre, né? Tem 2 livros que eu ainda não adquiri porque eu estou monitorando o preço. A hora que eles ficarem humanos, eu compro, mas por enquanto não tá dando. Mas, como a Tátila falou, é um investimento que realmente vale a pena. Esse livro aqui, A Primer on REBT, né, ele também é um livro para quem está começando no estudo TREC, né? Esse aqui, ele é dividido em 3 partes, né? E aí ele traz alguns princípios centrais, né? E ele tem uma característica mais prática, né? Ele traz se não me engano, são uns 20 passos, né, de uma sessão, né? 20 pontos que o terapeuta TREC ele precisa estar atento e abordar durante a sessão, né, para garantir que a sessão seja de fato dentro do modelo. Então, ele é um livro, esse aqui é um livro inicial teórico, simples, mas completo, e esse aqui seria um livro com um viés um pouco mais prático, né, um pouco mais voltado para o que acontece na sessão, porque onde que tem que estar o foco do terapeuta. Esse aqui é meu xodó, né, o Overcoming Resistance, né, que é o Superando a Resistência. Pessoas perguntaram com relação a transtorno de personalidade. Ele não é um livro voltado para transtorno de personalidade, mas a gente sabe que pacientes dentro desse grupo, de fato, têm uma postura mais resistente, né, com relação a engajamento na terapia, resistência à mudança, né, resistência a tudo que praticamente a gente propõe na sessão. E tem uma característica que eu acho que talvez seja a mais forte do Ellis, é que ele é um teórico prático, né? Ele começou a carreira dele dentro do consultório, né, como a maioria de nós, e ele, de fato, trouxe muito da prática clínica dele para os livros, né? Então, tudo que consta num livro com a assinatura dele, pelo menos boa parte do que eu já li, ele sempre traz coisas do que ele faria. E tem uma outra característica também, que é quando ele erra, ele diz que ele errou, né? E o que ele faria melhor se ele tivesse nessa situação no futuro. Então, é um livro que ele fala sobre os tipos de resistência, né? Como é que você identifica se a resistência é do paciente ou sua, do terapeuta, né? Traz essa reflexão para a gente como terapeuta, né? E é um livro muito interessante também, com um viés muito prático, que eu poderia indicar não para transtorno de personalidade específico, né? Mas ajuda muito por ser uma característica muito comum dos pacientes com transtorno de personalidade. Esse livro aqui, eu tô até triste, ele tá novo praticamente, porque ele estava fundado na pilha de livro e eu não li, né? Então eu vou ficar devendo para vocês a prática da terapia racional emotiva comportamental. Eu fiquei hesitando se eu apresentava ele ou não, porque de fato eu não li. Mas é um livro que ele provavelmente vai falar sobre práticas, né, de como é a questão do terapeuta TREC. E ele é legal porque ele vem separando em temas, né, públicos específicos, né? Terapia individual de adultos, terapia de casal, terapia de família, terapia de grupo, né? TREC intensiva, né? Como é que a gente faz para ensinar princípios de autoaceitação incondicional,
em grupos, né? Então ele é um livro que eu confesso que eu não posso dar mais detalhes dele para vocês por conta simplesmente de que eu não li. Vai para a pilha aqui dos que eu tenho que ler, mas ele vem separando ponto a ponto tipos de terapia, tipos de abordagem, né? Tipos de públicos que a gente atende no consultório. Então, assim, encerrando esse primeiro bloco, que foi a intenção de apresentar para vocês livros para entender a teoria, né? Para conhecer a linguagem que um terapeuta TREC usa, mas principalmente para entender a aplicação do modelo transdiagnóstico, do modelo ABC, tá? A intenção da live de hoje é realmente assim, apresentar para vocês, porque desde que eu abri essa página, não tem um dia, e não é exagero, que alguém me peça referência de livro. Então, acho que faz muito sentido, né? A gente, psicólogo, adora ler e não ter um livro faz falta na nossa vida. Vou passar agora para a parte de emoções, né? Na verdade, eu separei um bloco só para falar desses dois livros, que é o Dealing with Emotional Problems, né? O Lidando com Problemas Emocionais, usando a TREC, né? E ele tem a versão do terapeuta e tem a versão do cliente, tá? Lembra que eu já apresentei o Dryden para vocês, que é aquele teórico britânico. Ele é extremamente, eu acho que extremamente é pouco, mas ele é muito didático. Então eu vou apresentar para vocês. Esse livro, para mim, ele é o que melhor resume a ideia do que são as emoções na TREC, né? Uma crítica que a gente recebe de quem não conhece é justamente que a TREC não lida com emoções, né? E só de você ter um primeiro contato com a TREC, você sabe que sim, é uma peça-chave em qualquer sessão TREC. A gente acredita muito que ajudar o paciente a nomear corretamente a emoção, né, facilita todo o processo terapêutico, no sentido de ele vai entender qual que é aquela função da emoção, ele vai entender qual é a relação daquela emoção com determinados temas de pensamento, ele vai entender qual que é o impulso de ação daquela emoção, né, quais que são os comportamentos que estão associados a ela. Ele vai conseguir entender quando que ele vai estar sentindo uma emoção saudável e uma emoção não saudável, apesar de muitas das vezes elas serem negativas. Então esse livro ele é extremamente didático. No primeiro capítulo, ele traz a ideia do que é a conceituação de problemas emocionais, né? Que é um pouquinho disso que a gente está falando, sempre a gente se refere como ABC, a gente não pode esquecer que o modelo ABC, ele se pauta, né? Ele se fundamenta na teoria da perturbação emocional. Então, a grande preocupação do Ellis, quando desenvolveu o modelo ABC, foi criar um modelo simples, didático, que o terapeuta pudesse ensinar isso na clínica para os seus pacientes, mas sempre voltado para a questão da perturbação emocional. E aí ele traz isso no primeiro capítulo, né, explicando um pouco o ponto de vista da TREC, né, com relação a problemas emocionais, de que eu não é o outro, né, o mundo, a situação que me perturba, mas sim eu mesma, através das interpretações, através das minhas crenças, né? Então, nesse livro ele deixa muito claro essa ideia de autorresponsabilidade emocional. Não que a gente não possa, não acredite na TREC que a gente não tem responsabilidade sobre o impacto das nossas ações nas emoções das outras pessoas, né? Em como as outras pessoas vão se sentir. Não é por aí. É porque, de fato, a gente acredita que só eu sou capaz de me regular emocionalmente, né? E aí entra o modelo ABC no sentido de, a premissa é, se eu sou capaz de flexibilizar as minhas exigências, se eu sou capaz de flexibilizar a minha rigidez e as minhas demandas com relação ao mundo, né, eu vou ser capaz de ter uma resposta emocional, mesmo que negativa, mais saudável. E aí os outros capítulos, os outros 8 capítulos, ele fala sobre as 8 emoções negativas não saudáveis da TREC.
Então tem um capítulo sobre ansiedade, um capítulo sobre depressão, um capítulo sobre vergonha, um capítulo sobre mágoa, um capítulo sobre culpa, um sobre raiva, um sobre ciúmes e um sobre inveja. Cada um desses capítulos, ele traz quais que são os temas de relação de cada uma dessas emoções, né? Ele traz as crenças irracionais mais frequentes nessas emoções, ele traz os comportamentos associados com essas emoções, pensamentos associados, tipos de como essa emoção ela se manifesta. E o que eu acho mais interessante é que ele traz um passo a passo de como enfrentar cada uma dessas emoções, né? Então, a sessão de como lidar com ansiedade, como lidar com vergonha. Esse mais grossinho é o do terapeuta, né? Esse rosinho. E aí existe, como eu falei, a versão do cliente, que é organizado da mesma forma, mas numa linguagem mais acessível, né? Você não precisa ter conhecimentos em psicologia para você entender a linguagem desse daqui. Esse aqui é como se fosse ele é um livro voltado para apoiar a terapia, tá? Então, esse livro ele é extremamente simples, didático, objetivo. Quem se interessar pelo modelo da TREC, eu realmente recomendo a aquisição. Nesse livro, o Dryden deu uma suavizada no inglês dele, então não é um inglês complicado, dá para entender. E se vocês tiverem a oportunidade, eu realmente recomendo. Esse aqui é o meu atual, estou nele na segunda vez, está marcadinho aqui. Understanding Anger Disorders, né? Compreendendo os transtornos da raiva, né? Foi um tema que vocês pediram para falar. Esse livro, ele é escrito pelo Ray de Giuseppe, é um livro quase 400 páginas, né? Tirando as referências, 370. É um livro que ele cita a raiva como a emoção esquecida, né? A crítica vai no sentido de a gente fala muito sobre ansiedade, a gente fala muito sobre depressão, né? Se existem livros em espanhol, existem, eu vou citar alguns para vocês daqui a pouco. A gente fala muito sobre transtornos de ansiedade, transtornos de depressão, mas a gente não tem transtornos da raiva. E aí ele vem trazendo toda essa ideia de que a gente de fato não debate, né, essa emoção. A gente às vezes confunde a raiva com comportamentos de agressão, com comportamentos de violência, com traços de hostilidade, mas a raiva em si como emoção a gente não estuda. Ele faz uma crítica à ideia da raiva como um contínuo da depressão, né? Como se você tivesse muito deprimido e pudesse ter episódios de raiva. Ele entende que não, são coisas completamente diferentes, né? Ele chega a questionar a ideia de raiva como emoção primária e se não seria uma emoção secundária, né? Então tem toda uma reflexão, né, partindo aí de filósofos como Sêneca, Aristóteles, né, o quanto que essa questão da raiva ela faz parte das reflexões da humanidade, né, e mesmo assim a gente não olha para ela, né, o quanto que é um livro extremamente interessante, muita pesquisa o tempo todo. O Ray, ele tem essa característica, né, é um pesquisador, então o livro dele é totalmente baseado em pesquisa. Se vocês tiverem oportunidade e interesse, é um livro que realmente eu recomendo. Então, esses seriam os livros que eu indicaria para lidar com emoção. Chamei a atenção desse de Entendendo Transtornos da Raiva, mas os dois primeiros do Dryden, sem dúvida, eles já dão conta de como a TREC entende emoções. Tem dois livros que eu não tenho aqui para apresentar, mas eu preciso falar deles. O primeiro é o Mito da Autoestima, né, The Myth of Self-Esteem, né, como que a terapia racional emotiva comportamental pode mudar a sua vida para sempre.
né? É um livro para mim muito especial. Por que eu não tenho ele aqui? Eu comprei ele no Kindle, né? E tem muitos livros da Trek que vocês vão encontrar disponíveis na versão de Kindle, na versão e-book e na versão de audiobook. Depois, os de audiobook são os mais livros de psicoeducação, tá? Mas também essa versão do audiobook facilita muito o contato. O Mito da Autoestima, ele é um livro que ele, de fato, ele vai a fundo na ideia de autoaceitação incondicional, né? Vai fundo no sentido de não só questionar, né? A gente entende, tem sempre esse paralelo de autoaceitação incondicional versus autoestima, né? O quanto que a Trek entende a autoestima como uma autoaceitação condicionada, né? Condicionada à minha performance, condicionada ao valor que eu entendo que o outro me dá, né? Condicionada à aprovação. E ele começa a questionar diversos pontos da vida, né? É um livro muito reflexivo, eu indico bastante. E ele traz também uma comparação com outras abordagens de terapia, né? Não dizendo que a Trek é melhor, mas simplesmente fazendo um paralelo com conceitos de outras abordagens terapêuticas. Acho que é um livro, colocaria na lista dos top, vamos dizer assim. Para quem quer conhecer, realmente acho que é muito, muito, muito relevante como terapeuta e como pessoa. Acho que vale a pena adquirir. Um outro livro que eu também não tenho, que eu também li no Kindle, é o The Road to Tolerance, que seria o caminho para a tolerância. E aí ele, da mesma forma que o Mito da Autoestima, ele foca na autoaceitação incondicional, o caminho para a tolerância, ele foca na tolerância à frustração, né? Em desenvolver habilidades de enfrentamento para você tolerar as frustrações que a vida vai colocar para você e para o seu paciente, tá? Então são dois que eu indicaria. Tô só vendo os comentários aqui. Sim, a raiva acaba sendo uma emoção esquecida, né? Sim, queria também os livros em português, mas infelizmente ainda não temos. Alguns pequenos trechos eu acabo traduzindo justamente para dar como biblioterapia, né? Então, obviamente a gente não tem essa tradução, mas é um recurso que faz falta. Só que tem uma coisa também, na Trek a gente entende, né? A Trek, ela não, apesar dela ter uma estrutura de atendimento muito clara e a gente entende que repetir essa estratégia de alguma forma vai educando o nosso paciente a pensar racional e a conseguir fazer o enfrentamento, a gente entende que o terapeuta tem liberdade também para produzir o seu próprio material, né? A gente não precisa necessariamente ficar dependendo de material produzido por outras pessoas. Então, por falar nisso, também vou fazer propaganda do material que a Celeste produziu, que são as cartinhas de psicoeducação emocional. É o primeiro material feito em português, né, da Trek, e que facilita muito o nosso manejo e a psicoeducação das emoções no contexto clínico. Mas, de fato, a gente não precisa de um texto. A gente pode produzir esse texto para o nosso paciente, né? Que seja um texto de uma página, onde você entendeu o conceito e você coloca com as tuas palavras e já tem aquele material para você usar com outros pacientes que tenham mais ou menos a mesma demanda, né? Gente, tá rolando uma conversa paralela aqui entre a Flaviane e a Tátila, né? Com relação ao ponto da raiva, né? Eu acho que é um tema que vale. Também vou fazer spoiler para vocês. No dia 12 de agosto agora vai ser uma live que vai ser durante a semana. A professora Marilda Lippe vai estar com a gente falando sobre raiva a partir da perspectiva da Trek. Então é um tema que é muito relevante. Já fica o convite para vocês, mas vamos ter muito tempo para falar sobre raiva ainda. Dá para trabalhar com a Trek com os 2 únicos livros em português?
Os dois únicos livros em português eu tô entendendo, que é esse aqui, né, o TREC na teoria e na prática clínica. E a gente tem alguns outros livros em português. Deixa eu antecipar aqui, e aí eu falo para vocês. Eu não tenho eles aqui em mãos, tá? A gente tem um livro Fique Frio, que ele é um livro que também traz essa ideia de modelo ABC, de resiliência, né? De como você garantir que as pessoas não vão interferir na sua estabilidade, né? No seu bem-estar emocional. É possível trabalhar com psicoeducação com esse livro. A gente tem o Como Construir Sua Própria Felicidade, que é um livro voltado para autoajuda, né? Quando a gente fala autoajuda dentro do modelo TREC, não é uma autoajuda que a gente está acostumado a falar aqui no Brasil, né? É uma autoajuda que está dentro, literalmente, do modelo que a gente faria um atendimento no consultório, tá? E um atendimento TREC dentro do modelo que a gente faz no consultório está sempre preocupado com embasamento científico, com questões de efetividade, com questões de resultado. Então, é uma autoajuda que a gente pode confiar. São livros que... e tem o Como Viver com um Neurótico, né? Em casa e no trabalho também tem uma versão em português. São livros que eles não estão mais em publicação, né? Não estão fora de edição. Então, a gente encontra esses livros ainda em sebo. A estante virtual tem alguns exemplares, né? E dá para trabalhar com esses pacientes, com esses livros? Dá, tá? Outro dia eu descobri que tem gente usando os meus vídeos no YouTube para falar para psicoeducação, né? Então também é um recurso que vocês podem usar, né? Claro que não vai ser com a mesma profundidade de um livro escrito para capacitar mesmo dentro do modelo, mas é possível, acredito que sim. Tá? Quando eu fiz o meu primer, né, a certificação inicial, era literalmente tudo que eu tinha, né, o que eu vi dentro daquele curso. Mas aquilo fez tanto sentido, né, que eu comprei o Mito da Autoestima, né, e estava lendo, e já comecei a tentar dar meus primeiros passos no consultório, meio sem saber ainda o que era, né, mas sim, a gente entende muito que o Ellis, ele repete em vários livros, né, que a ideia da prática, né, o que você faz para melhorar? Pratica, 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 pratica. Né? Então, a ideia de praticar, né, e buscar alguém que talvez já conheça um pouco mais do que você, pedir uma orientação, né, fazer uma discussão de caso, fazer uma supervisão, isso tudo vai te capacitando a atender. Mas se eu tivesse que responder a sua pergunta, né, objetivamente, eu diria que sim, que dá. Precisamos de um workshop para aprender a usar essas cartinhas. No IGTV, ele tem um vídeo de 10 minutos, se não me engano, onde a Celeste apresenta os modelos de como usar, né, de como manejar as cartinhas no processo de psicoeducação. Alguém me perguntou quem é o autor. Já responderam. Tanto do Road to Tolerance e o Mito da Autoestima, ambos são do Ellis. Ok. Isto posto, deixa eu furar a fila para falar desses aqui para vocês. Selecionei alguns workbooks, né, alguns livros de atividade que tem uma preocupação prática, tá? Esse livro da Pamela Garci, eu descobri ele por acaso, tem na Amazon também. É um livro de 52 semanas de TREC, né? É um livro de atividades, são 52 fichas que vão desde qual a diferença entre uma preferência e uma demanda, né? O que é uma crença que está relacionada à catastrofização, o que é uma crença de visão moderada do ruim, né? Desde propostas de atividades, fichas de atividades relacionadas à teoria, até fichas de atividades de enfrentamento, né? De onde o
não sei se eu vou usar a palavra paciente, né? Ou a pessoa que estiver disposta a fazer esse desafio de 52 semanas, né, que dá um ano, vai poder testar esses exercícios, né, e entender os resultados e entender o que está acontecendo, quais que são as crenças, né, como é que ela pode fazer isso para desafiar cada uma dessas crenças. Então eu achei um livro bem interessante, né, achei ele por acaso, mas eu realmente recomendo ele. Tem um livro que eu também achei por acaso, mas eu tô apaixonada já há muito tempo, que é esse Reason to Change. Eu já falei dele um pouquinho aqui na página, que é do Dryden. Também é um livro de atividades, tá? A ideia desse livro é você mudar alguma coisa na sua vida, né? E aí ele faz toda a estrutura do passo a passo dele, desde você identificar os motivos, né, os motivadores para você mudar, né, quais as crenças que talvez hoje estejam te impedindo, né, tem muito a ver com entrevista motivacional, ele chega a citar um pouquinho também no livro, né, fala da questão da identificação das emoções, fala de comportamentos funcionais, disfuncionais. É um livro que, da mesma forma que eu falei que existem alguns livros que eu indicaria para alguém começar a conhecer um pouco mais da teoria, esse daqui eu indicaria para conhecer um pouco mais do processo de mudança dentro da Trek. É um livro bem simples de ler, bem no estilo ficha, que facilita bastante. Me pediram também para falar sobre criança, né? Atendimento infantil. E aí eu trouxe 2 livros da doutora Ann Vernon, o Thinking, Feeling, Behaving, que ele tem 2 edições. Eu me mudei recentemente, eu não tenho ideia de onde foi parar a outra, mas ele é separado aqui por série escolar, tá? Então esse daqui é mais voltado para adolescentes e dentro dele você vem separando por série escolar mesmo. Obviamente aqui é a classificação norte-americana, mas a gente pode fazer um depara para o Brasil. E aí ele traz o quê? Ele traz fichas de atividades para serem trabalhadas com crianças de autoaceitação, fichas relacionadas a sentimentos, emoções, fichas relacionadas a crenças, comportamentos, solução de problemas, tomada de decisão e relacionamento interpessoal. Isso para cada uma da série, do adolescente no caso, e tem um exatamente igual a esse, voltado para o público infantil. Temos esse aqui, What Works When, que também é da doutora Ann. Ele vem com um CD no final, que vai te ajudar a ter essas fichas com mais facilidade. Ela também faz a divisão desse livro por temas, e eu particularmente uso muito esse livro e às vezes eu adapto ele para usar para adulto, né? Então ela fala de temas como autodepreciação, ansiedade, perfeccionismo, culpa, raiva, depressão, explosão, né, procrastinação, desempenho abaixo do esperado, relacionamentos, performance, competição, autoconsciência e mudança. Então, já vem todo separadinho para facilitar muito o nosso trabalho no consultório. Existe a segunda edição desse livro, que é o More What Works When, também dentro da mesma linha. E esse tem em espanhol, que é o que funciona quando, né? Esse livro foi adaptado pela professora Natália Ferreiro, do Psicotrek no Peru, e é a mesma ficha, né? A mesma proposta, mas mais com a cara do público latino. Talvez seja uma boa opção para quem trabalha na clínica infantil poder adquirir. E a gente sabe que a clínica infantil ela não se resume ao consultório, né? Existe esse programa, programa Passaporte,
também desenvolvido pela professora Ann, e ele tem 3 volumes, tá? Um é do... Desculpa, tô tentando traduzir o nível em português, mas vamos lá. É como se fosse do 1º ao 4º ano, depois do 5º ao 9º ano e no final do ensino médio. A ideia disso aqui, ele de fato é um programa de educação racional, emotiva, comportamental, né? Então, é um programa para ser feito em ambiente escolar ou em grupo, mas de acordo com a faixa etária de cada um. O objetivo dele é desenvolvimento de habilidades socioemocionais, tá? Tem um livro que eu adoro, que esse daqui também é um livro de... um workbook, não, um livro de atividade, porque estou sempre quebrado, né? Como ser são com relação ao dinheiro, onde o Ellis ele traz crenças irracionais ligadas ao dinheiro e propõe alguma atividade de debate ou de enfrentamento. Eu não sei onde foi parar, achei. Esse aqui, The Rational Positive Parenting Program, que é o livro de programa de educação racional positiva, né? É um programa que eu acho muito interessante. Eu não cheguei a aplicar, mas estou procurando alguém, se alguém se interessar para pensar alguma coisa juntos. É um programa voltado para pais, né? E tem aqui a ideia das crianças, uma escala para avaliar crianças irracionais dos pais, né? Ele é um programa proposto com 10 etapas, 10 sessões, e a ideia, de fato, é você desenvolver habilidades racionais nos pais, tá? Então, também é feito dentro da clínica infanto-juvenil. Existem livros voltados para o público de casal, né, que até a doutora Ann Vernon que escreve também, o Cognitive and Rational Emotive Behavior Therapy with Couples, né? Esse, mais uma vez, eu não tenho, tá na lista, mas é desses que a gente monitora o dólar para poder comprar ou não, então ainda não foi possível. Para transtornos de personalidade, a gente indicaria um capítulo específico de um livro novo que se chama REBT, né, with Diverse Populations and Problems, né, que seria TREC com populações diversificadas e problemas diversos. Então, existe um capítulo específico sobre transtornos de personalidade nesse livro. Não tenho ele aqui, ainda não li, mas assim que tiver acesso, eu comunico aqui na página. A previsão de módulo 1 no Rio de Janeiro, o Luciano perguntou. Não temos. Pandemia, né? A gente sabe que hoje a gente não tem profissional no Brasil capacitado e autorizado pelo Instituto para fazer a aplicação do treinamento, da certificação. As nossas professoras, elas são internacionais e por conta disso a gente ainda está com fronteira fechada e a gente entende que marcar isso agora talvez não seja muito efetivo. Então eu vou pedir para vocês lidarem um pouquinho com essa frustração, né? Mas no momento a gente não tem essa informação. Eu ainda tenho 7 minutos? Sim, eu ainda tenho 7 minutos. E aí eu queria deixar para o final, porque acho que é um pouquinho mais fácil de falar. São livrinhos curtinhos, tá vendo? Tem uma série do Dryden que é o How To, né? Então ele tem How To Accept Yourself, tem Como Aceitar a Si Mesmo, né? Baseado fortemente na questão da autoaceitação incondicional. Tem esse aqui, de assertividade passo a passo. E tem os overcomings dele, né? Tem o Overcoming Guilty, eu já fiz acho que 2 ou 3 vídeos no YouTube sobre esse livro. O Overcoming Jealous, que é o Superando os Ciúmes, né?
e aí ele foca muito em ciúmes patológicos. O Overcoming Hurt é o Superando a Mágoa. Eu super indico esse livro. Tem o Overcoming Procrastination. Eu adoro essa figurinha. É um menininho que foi fazer alguma outra coisa e perdeu o barquinho, foi embora. Deve ter procrastinado muito. E é um livrinho muito interessante, também escrito para o público leigo, mas a gente como terapeuta entende e de alguma forma vai pensando como é que a gente pode fazer o manejo disso no consultório. É um livro extremamente prático. Não falei do Paul Hoke, que é um teórico da TREC também. Ele tem bastante estudo falando sobre estilos parentais. Também é bem interessante o trabalho dele. E aí ele tem esse livrinho aqui, Depressão, né? Por que isso acontece e como superar. E esse é um dos livros que eu mais gosto dele, que é Como Você Se Tornar o Seu Melhor Amigo. Eu adoro esse elefantinho, né? Que eu acho que fala muito dessa ideia de autocuidado, né? E de uma autossuficiência saudável, né? Não que eu não precise de ninguém, mas o quanto que eu, de fato, posso suprir os meus desejos de alguma forma, a partir do momento que eu reconheço os meus desejos como desejos e não tanto quanto demanda e exigência. Tem esse livro do Dryden também, que é Overcoming Procrastination. Eu acho que eu já fiz 2 vídeos sobre ele. É um livro de 77, mas ele é super recente, né? Desafio um terapeuta que não lide com procrastinação no consultório pelo menos uma vez por semana. Tem esse How to Live with a Neurotic at Home and at Work, mas tem esse daqui, tem em português na estante virtual, Como Viver com um Neurótico em Casa e no Trabalho. E tem essa coleção aqui do How to, como controlar a raiva antes que a raiva controle você. E tem o parzinho dele, que é Como Controlar a Ansiedade antes que a ansiedade controle você. São 2 livros muito legais, muito práticos, falam muito sobre emoção e dão vários exemplos de caso clínico. Esses livros aqui, essa coleção aqui tem audiobook na Amazon, em inglês, mas eu realmente acho que vale a pena. A pronúncia do menino que lê é bem boa. Sim, o Dryden é uma máquina de escrever? Ele já publicou mais livros que o Ellis, se não me engano. How to Keep People from Pushing Your Buttons. Esse livro, a tradução dele é o Fique Frio, né? Então a gente tem ele em português. E a ideia disso aqui é justamente reforçar o conceito de autorresponsabilidade emocional, né? O quanto que eu sou capaz de escolher como é que eu vou me sentir, como é que eu vou reagir frente às situações sem que as outras pessoas possam estar apertando os meus botões. Falei, ainda tenho 2 minutos, mas acabaram meus livros. E eu queria apresentar para vocês um autor, não sei se vocês já ouviram falar, Rafael Santandreu. Eu chamo ele de Trek Pop, é um autor espanhol. Eu estou citando ele por conta do idioma. Ele tem alguns livros em português, os livros que eu tenho dele são em espanhol, mas ele tem alguns livros em português. Se vocês procurarem pelo nome, são livros voltados para o público em geral e são ótimos para usar como biblioterapia, né? Nada tão terrível, né? As Lentes da Felicidade, Como Ser Feliz no Alasca, tem um que é Pare de Fazer Drama e Aproveite a Vida, né? São livros que estão em espanhol e facilitam muito poder dividir com o nosso paciente. Em espanhol tem alguns? Tem. O que eu fiz? Como são muitos livros e eu sei que não ia dar para anotar tudo, amanhã eu estou colocando no ar uma página no site da TREC RJ, trekrj.com/livros, onde eu vou colocar um link falando de cada um desses aqui e vocês vão poder clicar e acessar. O Fique Frio é do Ellis também. Tá bom? Acho que eu consegui cumprir meu objetivo. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco o Instagram me derruba.
E se vocês tiverem interesse em algum livro, como eu falei, em agosto a gente está voltando com o Bibliotrek, então podem pedir algum livro desse que vocês tenham tido interesse. Eu posso fazer um vídeo e a gente pode conversar sobre. Tchau, tchau.